Olá pessoal, sou o técnico do laboratório José Menezes e hoje vamos realizar a prática Leis de Kirchhoff. Vamos aos materiais. Iremos utilizar uma fonte de alimentação, fios ou cabos de conexão, placa de circuito ou protoboard, 6 resistores, sendo 2 de 47 ohms, 2 de 82 ohms, um de 120 ohms e um de 180 ohms. E é claro, um multímetro para as medidas de corrente e de tensão. Aqui está a primeira montagem. Notem que esse resistor é o R1, esse é o R2, esse é o R3, esse é o R4, esse é o R5 e esse é o R6. De acordo com o roteiro, o R1 e o R5 são de 47 ohms, o R2 e o R6 são de 82 ohms, o R3 é o de 120 ohms e o R4 é o de 180 ohms. Bom, conectei agora a nossa protoboard com o circuito montado na fonte de alimentação. Lembrando que o fio vermelho, que é o positivo da fonte, vai ser conectado nessa parte superior e o fio negativo da fonte na parte inferior, nessa perspectiva da protoboard, tá certo? No roteiro ele pede para a gente ligar a fonte numa tensão de 5 volts e fazer as medidas em cada componente para retirar o valor da tensão. Em cada componente nós iremos aferir o valor da tensão. E depois iremos também medir as resistências de cada componente. Acabei de ajustar a fonte de alimentação para uma tensão de 5 volts e, como ela já está conectada ao circuito, já tem uma corrente elétrica circulando pelo circuito e, de acordo com a nossa fonte, ela vale 0,02 amperes. Mas agora nós iremos medir a tensão em cada componente do circuito e posteriormente cada valor de resistência. Usando o fundo de escala 20, efetuamos a medida da tensão no primeiro resistor, no resistor R1. Usando o mesmo fundo de escala, realizamos a medida no resistor R2. Medida do resistor R3. Medida do resistor R4. Medida do resistor R5. Medida do resistor R6. Medida da tensão de entrada no sistema. Utilizando o multímetro na escala de resistência com fundo 200, iremos realizar a medida das resistências do circuito. Resistor R1. Resistor R2. Resistor R3. Resistor R4. Resistor R5. Resistor R6. Agora, usando a mesma configuração junto à fonte de alimentação, iremos medir a corrente elétrica em cada elemento do circuito. Para isso, iremos desconectar um dos contatos de cada componente e conectá-lo usando um plug banana com um jacaré na outra ponta, para facilitar o nosso trabalho. Veja o que foi feito. No primeiro resistor R1, desconectamos um dos terminais dele, colocamos para fora e prendemos o terminal
com o plug jacaré banana no multímetro. E o outro borne que ficou vazio, colocamos um cabo do tipo plug banana nas duas pontas, para então ele ficar em série com o circuito e medindo justamente a corrente número 1, o I1, né? No resistor R1. Da mesma maneira iremos fazer nos demais. O fundo de escala que estamos utilizando é a escala de corrente com fundo 200 miliamperes. Novamente ligando a fonte em 5 volts e alimentando o circuito, notamos uma corrente de menos 27,4 amperes no resistor R1. Trata-se então da corrente I1. Realizando agora a medida do I2 no resistor R2. Vamos ligar a fonte de alimentação, logo vai aparecer uma corrente. Usamos o mesmo fundo de escala anterior, 200 mA. Veja a leitura e o resistor com o qual estamos medindo a corrente. Agora, realizando a medida no resistor R3 para a medida da corrente I3. Veja a leitura, mesmo fundo de escala, fonte na mesma configuração. Medida no resistor R4, acionando a fonte de alimentação, leitura do multímetro, fundo de escala permanece o mesmo, corrente I4 no resistor R4. Medida da corrente no resistor R5, leitura, fundo de escala permanece o mesmo, medida no resistor R6, leitura, fundo de escala permanece o mesmo, leitura da corrente no resistor I6. Estabilizou, pronto.